bom dia, uma ótima sexta-feira para você, mas só para você que já está com um pé e meio na Libertadores de 2026. Sim, o Fluminense está praticamente garantido, pelo menos na pré-Libertadores, porque essa 34ª rodada, ela não foi boa. Ela não foi muito boa. Ela foi simplesmente espetacular. Porque ontem o nosso gigantesco Fortaleza conseguiu bater o Bahia lá na Fonte Nova. O Bahia que vem justamente vencendo os seus jogos na Fonte Nova. É a sua Fortaleza, é onde conquista 3 pontos. O Fortaleza foi lá e conseguiu ganhar o jogo. Eu confesso para vocês que eu não estava contando com essa derrota do Bahia em casa. E é por isso que eu falo, cara, esse campeonato é uma loucura. A loucura é tão insana que não dá pra gente cantar a vitória antes da hora. Mas também não dá pra negar os números. Os resultados foram extremamente favoráveis, porque além do tropeço do Bahia, dessa derrota, e lembrando que quase o Botafogo empatou com o Sport. Para essa rodada ter sido a melhor da história, ela poderia ter sido a melhor da história. Obviamente estou usando uma hipérbole aqui, mas vamos lá. Se o Palmeiras ganha o Vitória e o Botafogo tivesse empatado ali com o Sport, aí, meus amigos. Mas também não vamos pedir. Já ganhamos o Fla-Flu. O Bahia tropeçou. Os times estão ali na parte de baixo. Estão vindo logo atrás. Ninguém quer ganhar. E com isso o Fluminense se aproxima cada vez mais da Libertadores. Vou colocar a tabela para vocês aqui na tela. Confirmando os resultados de ontem. Teve empate ainda entre Juventude e Cruzeiro, 3-3, muitos gols, né? 3-2 Fortaleza no Bahia, 3-1, esse resultado também muito bom. 3-1 do Corinthians em cima do São Paulo, 2-1 Internacional e Ceará. O Inter dando uma respirada fundamental, né? Porque se empata, ia ficar ali ainda com muito risco, mas conseguiu ganhar e deu uma escapada boa ali agora com 40 pontos. Acho que o Inter com essa vitória, acho que não cai mais. Acho que não cai. Essa vitória pode ter livrado o Inter. Vamos lá. Vamos à parte que nos interessa. Primeiro, olhando para baixo, tá? A situação é a seguinte. Bragantino, São Paulo, Corinthians, esses três são 45. Para esses três passarem o Fluminense, gente, só com uma campanha perfeita. Assim, o Fluminense poderia, no máximo, empatar mais um jogo daqui até o final. E eles teriam que ganhar todos os jogos para fazer mais 12 pontos aqui e chegar a 57. Sendo que o São Paulo vai pegar ainda o próprio Fluminense no Maracanã. E aí, dessa forma, o Fluminense com empate, por exemplo, mais um empate, 55, e eles chegariam a 57. Porque o Fluminense tem 16 vitórias. Olha só, o São Paulo tem 12, o Bahia tem 13. Então, o Bragantino conseguiria até, eventualmente, se o Fluminense não ganha mais nenhum jogo, chegar ali mais 4, 17 vitórias, né, e ultrapassar o Fluminense no número de vitórias. Mas, de novo, ainda assim, não dá nem para levar isso em consideração, porque se o Fluminense ganha mais uma, chega a 17, e aí tem uma vantagem no saldo de gols aqui para o Bragantino considerável. Eles têm menos 10, o Fluminense tem 2. Então não tem jeito, o Fluminense não poderia vencer, eles teriam que ganhar todos os jogos para chegar a 57 pontos. Essa é a realidade. Então, por isso eu estou dizendo, falta muito pouco para garantir essa vaga matematicamente. Mesmo perdendo pro Palmeiras, se ganha do São Paulo depois, em casa, vai chegar a 57 pontos, e aí só um negócio muito bizarro iria tirar o Fluminense da fase pré. Então, de fato, oficialmente, a nossa briga, ela está na parte de cima, ou seja, agora um outro passo, que é a vaga direta. E aí, o que o Fluminense vai ter que fazer para garantir essa vaga direta? Bom, basicamente aqui a luta contra Bahia e Botafogo. Não tô nem olhando pro Mirassol, tá? Por enquanto não tô olhando pro Mirassol. 60 pontos, a vantagem ainda é considerável. São 6 pontos em 4 jogos. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Então não vou considerar o Mirassol. Vamos focar no Bahia e Botafogo. O Bahia, ele tem a tabela mais fácil. Vou colocar aqui para vocês na tela. Olha só, o restante aqui.
O Bahia enfrenta o Vasco em casa, o Juventude fora, e aí é um jogo encardido lá, não é fácil, mas o Vasco em casa, em tese, o Bahia seria favorito. Depois vai pegar o Sport em casa, e aí encerra o campeonato enfrentando o Fluminense no Maracanã. Então, olhando para essa tabela aqui, eu falo, pô, é mais fácil? Até é, mas também não é tão simples assim, né? Porque o Juventude subiu de rendimento. Eu não acreditaria numa vitória do Bahia contra o Juventude hoje. Contra o Vasco, provável, bem provável. Sport também. Então a gente está falando aí de 6 pontos, né? Se perde para o Juventude, perde. Só que aí, qual a grande sacada aqui? Eles pegam o Fluminense. Então vamos supor, na próxima rodada, o Bahia vai pegar o Vasco, o Fluminense pega o Palmeiras. Se o Fluminense perde para o Palmeiras, o Bahia ganha o Vasco, o Bahia vai 56 pontos, certo? Beleza, passou o Fluminense, 2 pontos. Só que tem um confronto direto. Então, ainda assim, o Fluminense dependerá apenas de si para terminar na frente do Bahia. Porque tem um confronto direto, e aí em casa. Então, dependeria apenas de si para chegar ali com uma pontuação superior à do Bahia. Terminando à frente do Bahia, vamos lá, só deixando o Botafogo um pouquinho de lado agora. Terminando à frente do Bahia significa no mínimo a 6ª posição. O Fluminense vai brigar pela vaga direta. Ainda brigaria pelo Campeonato Brasileiro e ficaria ali stand-by e na Copa do Brasil. Se ganhar o título da Copa do Brasil, vaga direta. Se chegar a final com o Cruzeiro, mesmo não ganhando a Copa do Brasil, a vaga direta vai ser do Fluminense. Porque ou o Fluminense ou o Cruzeiro, um dos dois vai ganhar o título e vai abrir mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Então, chegando em 6º no campeonato, o Fluminense precisaria chegar à final da Copa do Brasil, ou seja, eliminar o Vasco para garantir essa vaga direta, pelo menos no Campeonato Brasileiro, se não conseguir ganhar o título. Tá? Então a conta básica é essa, beleza? Vamos para a tabela do Botafogo. O Botafogo tem uma tabela chata, enjoada. Vai pegar o Grêmio em casa, ok, mas o Grêmio tem dificultado bastante os jogos. O Corinthians fora e o Cruzeiro fora, 2 jogos fora. Corinthians e Cruzeiro. E encerra contra o Fortaleza. Essa é a tabela do Botafogo. Bom, o Fortaleza está com 34 pontos. Se pode chegar na última rodada, tem tudo para chegar na última rodada, ainda sonhando em escapar do rebaixamento. Ou seja, pode pegar um Fortaleza desesperado contra o rebaixamento. Então isso também é um cenário bem positivo. Não é que a tabela do Fluminense ela é fácil. Não é. A gente sabe que não é. Mas vamos lá. Depois do Palmeiras, são os 2 jogos em casa, confrontos diretos. E o Grêmio fora, que dependendo da situação, até lá, o Grêmio pode estar com a vida resolvida aí também. Dependendo da pontuação. Então, cara, quando a gente olha para o cenário, a tabela do Bahia é muito mais fácil. Mas você vê que o campeonato vai evoluindo e, assim, já não vejo tanta diferença assim. E a possibilidade é real. Claro, vai depender do próprio Fluminense fazer seu dever de casa. Agora, de novo, a gente está falando com base no momento e dos números. Com base nisso, o Fluminense é simplesmente o time com melhor campanha desde que o Zubeldia chegou e ganhou todos os seus jogos em casa. Absolutamente todos. Não empatou nenhum como mandante. Então, gente, não há motivo para não acreditar. Se vai acontecer, aí só o tempo vai dizer. Vai depender do próprio Fluminense, vai depender dos rivais tropeçarem ou não. Mas, cara, é realmente muito interessante e real a chance da gente garantir essa vaga direto. Essa vaga direta na Libertadores, o que seria muito importante, porque já vai começar um ano complicado, atropelado, Campeonato Brasileiro, né, antecipado, planejamento prejudicado, pouco tempo para planejar. Você entrar direto na fase de grupos da Libertadores seria um baita de presente para a gente começar 2026. E isso realmente é uma realidade.
Mudando aqui um pouco de assunto, mas voltando ainda no Fla-Flu, porque sim, eles ainda estão chorando, a choradeira não para. O Flamengo ontem fez uma publicação oficial nas redes sociais falando o seguinte, reclamando aqui da arbitragem. O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR sob responsabilidade do senhor Wagner Hiwey no clássico contra o Fluminense. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. Eles devem estar muito preocupados com isso mesmo. Não é a primeira vez que erros como este acontecem contra o Flamengo quando o Hiwey está na cabine, o que agrava ainda mais a situação. Sim, é verdade. O Wagner Hiwey, por exemplo, já prejudicou o Fluminense inúmeras vezes. Né? E não foi. E toda vez que tem Wagner Hiwey no ar, eu já fico meio puto. Então eles falam como se fosse só com eles. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que David Oliveira Lacerda, árbitro de campo que conduziu bem a partida, foi prejudicado pelo seu colega. Primeiro, que quebra de protocolo foi essa? Alguém poderia me explicar? Porque eu realmente não entendi. E eu estou falando sério. Eu não entendi. Qual a quebra de protocolo? O árbitro relatou o que viu. O VAR pode até achar que ele está errado, ok. Mas ele tinha a mesma visão que o árbitro e por isso não chamou. Ele deveria chamar o árbitro se tivesse uma visão diferente. O que não foi o que aconteceu. Eles tiveram exatamente a mesma interpretação do lance. E por isso ele não chamou. Ou seja, ele agiu conforme o protocolo. Ele perguntou ao árbitro. Você viu? Aliás, ele escutou o árbitro relatando, o relato do árbitro. Não foi o que eu vi aqui também. Segue o jogo. O Flamengo reconhece esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem brasileira e acredita que com alguns ajustes, os resultados serão cada vez mais visíveis. Então isso aqui é para jogar para a galera, para fazer pressão, como eles estão fazendo o campeonato inteiro, como o Palmeiras também já fez, é para jogar para a galera. Eu debati muito esse lance aqui ontem, eu falei que voltei atrás, mudei de opinião, depois do que eu vi. De fato, a minha interpretação no primeiro momento era pênalti claro até, depois eu mudei com base nas imagens que a gente teve acesso, mas o clube que está tão preocupado com o futebol brasileiro, né, com o futuro, com a imagem do futebol brasileiro, esse mesmo clube que está tão preocupado com a imagem do nosso futebol, fez post, publicação inclusive no mesmo Twitter, debochando de todo mundo, quando o Beto Henrique foi absolvido. Né, um jogador que não deveria nem ter entrado em campo, que deveria estar cumprindo punição pelo erro que cometeu. Fez post no primeiro resultado lá no STJD e depois fez outro debochando de todo mundo. É essa a imagem que esse clube quer passar do futebol brasileiro? Mas eles não estão tão preocupados assim com a imagem do futebol brasileiro aqui no Brasil, no exterior também, porque foi notícia no mundo inteiro. Só se falou nisso em Londres. Eu posso garantir para vocês, cara, na Itália e na Alemanha também, os caras passaram umas 4 ou 5 horas falando só desse lance. Eu tenho certeza. Vocês duvidam? Claro que não. A Europa, parou ontem para reclamar desse pênalti aí. Mas sim, eles estão muito preocupados com a imagem do futebol brasileiro e comemorando um jogador que se envolveu. Enfim, eu não vou nem entrar mais nesse mérito não, porque todo mundo sabe. É isso, é só hipocrisia o tempo inteiro. Né? Quando, na verdade, todo mundo, em algum momento, é prejudicado. De fato, falei, não é nenhum crime. Se o árbitro pega e marca esse lance, se marca o pênalti, não seria nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Não daria para julgar. Agora, depois de tudo, com as imagens que a gente tem, é claro também a outra interpretação que, de fato, o Thiago Silva tirou totalmente o pé, o Bruno Henrique enfiou a perna ali se aproveitando, sendo malandro. O árbitro não caiu, ele apostou que o árbitro iria cair na malandragem dele, mas o Davi Lacerda não foi na dele. E eles estão aí até agora, até ontem à noite chorando. E eu vou trazer um relato aqui muito revoltante desse torcedor do Fluminense que foi agredido covardemente na saída do jogo de ontem lá no Maracanã por marginais, aparentemente ali próximo, embaixo da rampa
da UERJ, onde tradicionalmente já acontece algumas brigas. Esse torcedor estava com a família, com o filho, com uma pessoa grávida, também da família dele. Um negócio assim, absolutamente nojento, repugnante. Esses vermes, esses marginais, não é a primeira vez que isso acontece, nem vai ser a última. Pegando, batendo em gente inocente. Chegaram a postar um vídeo nas redes sociais, depois foi apagado. Eles são tão machões, esses covardes, vagabundos, que apagaram o vídeo que tinha. Então, vou trazer o relato dele aqui. Quem puder ajudar de alguma forma, se tem alguma imagem, alguém estava ali no local, por um acaso, entre em contato para ajudar esse torcedor a localizar esses vermes imundos que fizeram isso com ele. Eu saí ontem do Maracanã, estava em direção ao meu carro que estava ali no estacionamento atrás da UERJ e fomos covardemente agredidos pela torcida do Flamengo. Pelo que tudo indica, a torcida jovem do Flamengo. E estávamos eu, meu filho e minha nora grávida. E aí eu abracei a minha nora e comecei a gritar que ela estava grávida, para ninguém bater nela e coisa. E aí um indivíduo da torcida do Flamengo, jovem, veio e puxou a minha blusa. E quando ele puxou a minha blusa, ele me deu um soco e depois me deu um chute na cabeça. Eu não me lembro de nada, não lembro do rosto do cara, não lembro de nada. Porque ele puxou a minha blusa para cima e tampou o meu rosto. E eu estava naquela de socorrer a minha nora e socorrer o meu filho, também que estava sendo agredido. Eram mais de 30 para somente eu, meu filho e minha nora. Minha nora grávida e eu tentando proteger ela. E aí fui covardemente agredido. Eu vim aqui nas redes sociais pedir se alguém filmou, se alguém tiver esses vídeos com as imagens, que possa me mandar no privado. Eu garanto sigilo para que a gente possa tomar as devidas providências. Abrir um BO, entrar com os processos, porque eu não tenho imagem. Eu não lembro do rosto dos caras, eu não consigo lembrar. Eu sei que eles eram da Jovem porque eles estavam gritando, falando que era da Jovem. E eu não consigo lembrar de mais nada. A minha nora conseguiu correr e ficou olhando de longe e falou que tinha mais de 7 homens chutando o meu rosto, depois que eu caí no chão. E foi um grande livramento de Deus na minha vida, que eu poderia ter morrido, né? Aí ela falou que logo após eles estavam me chutando, a polícia chegou dando tiro de bala de borracha neles, e aí eles correram. E aí eu fiquei desacordado lá no chão, e com isso eu levantei sozinho, mesmo que depois meio desnorteado, e meu filho também ficou desacordado. Assim, foi uma noite tenebrosa, né? É muita covardia, né, cara? Então, infelizmente, é por isso que muita gente não vai em clássico, é por isso que muita gente evita de ir a clássico, muitas famílias deixam de ir num clássico, como ontem, que foi maravilhoso, espetacular, dentro do campo, né? Dentro do campo, arquibancada, muito legal. A gente vê um clima que só no Rio de Janeiro tem, e a gente torce para que mantenha isso, porque o futebol respira através disso. Foi um espetáculo muito bonito, as duas torcidas cantando, sabe? Cara, é um clima de paz ali nos setores mistos, a gente não viu nenhuma briga, espaço para todo mundo, né? Para a pessoa que foi com a família lá dentro, estava tranquilo, estava de boa, as organizadas, cada um do seu lado. Aí sai, na hora da saída, infelizmente acontece esse tipo de covardia, essa vagabundagem, esse tipo de gente, esses marginais que insistem em fazer esse tipo de coisa e contra pessoas inocentes, acompanhados ali com família. O cara não lembra nem o que aconteceu com ele. É muito absurdo, é muito revoltante isso, cara. Mas infelizmente mesmo faz parte da nossa realidade. A gente volta ao longo do dia com muito mais informações aqui no canal do Leste, como sempre. Tamo junto, valeu!